Boa tarde a todas as pessoas presentes. Sejam muito bem-vindos ao segundo dia do nosso evento. Hoje a programação é voltada para a oficina de alfabetização. Eu sou a Tamires, vou estar mediando a mesa. Eu sou a Emanuele, eu também vou estar mediando a mesa junto com a Tamires. A gente gostaria de começar o evento hoje prestando condolências para a nossa colega Diana, do terceiro ano de Relações Internacionais, que veio a falecer, infelizmente. A gente presta conforto para a família e para os amigos. A gente queria começar a apresentar os nossos convidados de hoje pelo Pedro Júnior, que é graduando em Direito, cofundador do Grupo Pensar Negro e membro do DEMUS. Ele também foi professor no cursinho popular aqui da Unesp e a sua pesquisa foca em direito antidiscriminatório e o impacto do movimento negro unificado na justiça social para o povo negro. A gente também gostaria de chamar a Nayara Xavier, que é coordenadora pedagógica, professora de Geografia e assistente social em formação, que desde 2011 atua na educação de jovens e adultos. E para finalizar a mesa, a gente queria chamar a Yolanda Neves, que é assistente social e pesquisadora de questões de raça e gênero e dimensão educativa no trabalho do assistente social, aqui pelo programa de pós-graduação em serviço social da Unesp Franca. Muito obrigada por terem aceitado o nosso convite de participar da nossa mesa. Agora vamos passar a palavra, né? Vocês podem ficar à vontade, é um prazer ter vocês aqui com a gente. Bom, gente, obrigado. Como já disseram, meu nome é Pedro Júnior. Estou muito honrado em compartilhar esse momento de discussão que é sempre tão importante para a nossa universidade e para a nossa vida individual e coletiva, né? E aí, pensando nesse convite e a importância de refletir um pouco sobre Paulo Freire e a educação antirracista, eu organizei a minha fala para atrelar a trajetória do Paulo Freire e todas as suas contribuições com outras contribuições também que partem de uma perspectiva racializada, né? Então, utilizando autoras e autores negros para fazer essa nossa construção. E aí, quando a gente está falando sobre Paulo Freire e o impacto dele na educação, a gente pode se apoiar muito na obra Pedagogia do Oprimido, né? Na qual Paulo Freire ele diz que a educação ela nunca é neutra, ela é sempre parte de um ato político, ela é sempre um ato político. E aí ele até diz que ninguém educa ninguém, ninguém educa a si mesmo, os homens se educam entre si, mediados pelo mundo. Nesse sentido, esse pensamento ele acaba por ser central quando a gente para refletir sobre o impacto da educação antirracista, porque ele aponta que a educação, para além da transmissão do conhecimento, ela é um processo que se instrumentaliza através da necessidade de formular uma consciência crítica que reconhece todas as opressões que atravessam a nós como indivíduos dentro da nossa sociedade. E aí, para o Paulo Freire, então, se torna muito importante questionar as desigualdades e lutar contra elas dentro do sistema educacional que, desde o momento que ele escreve, ainda é vigente, né? Ainda é um sistema educacional muito opressor e que invisibiliza conhecimentos. Ele também tem um livro que se chama Conscientização, Teoria e Prática de Libertação, no qual ele coloca que é preciso que a educação esteja em seu conteúdo, em seus programas, em seus métodos, adaptadas ao fim que se persegue, permitir ao homem chegar a ser sujeito, construir-se como pessoa, transformar o mundo, estabelecer com os outros homens relações de reciprocidade, fazer cultura e a história. É preciso uma educação que liberte, que não adapte, que domestique ou subjugue. E aí, partindo dessa constatação, então, de uma noção libertadora, a partir do que Paulo Freire coloca
nos seus textos e na sua prática como educador, eu me apoio também na necessidade de colocar a presença da Conceição Evaristo nas produções do seu texto, que desde sempre traz a educação como um ponto central das suas produções, né? Justamente por conta dessa perspectiva da educação libertadora. E aí, para falar sobre a educação libertadora, ela tem um conceito, que é um termo que eu imagino que algumas pessoas possam conhecer, que é escrevivências, que é quando justamente nós utilizamos o ato de escrever a partir da história e da vida, da luta de pessoas negras, para formular novos saberes e novos conhecimentos, e a partir disso transmiti-los. E aí ela diz até numa frase que a nossa escrevivência não pode ser lida como uma história para ninar os da casa grande, e sim para incomodá-los em seus sonos injustos. Essa ideia que ela traz de incomodar aqueles que estão em posição de poder, traz a experiência da vida e das pessoas negras como um ponto de perturbação na vida dessas pessoas que desde sempre constroem narrativas que são sempre muito únicas, muito individualizadas, mas ao mesmo tempo coletivas e pautadas dentro da branquitude. Então, junto com essa ideia da pedagogia crítica que o Paulo Freire estabelece enquanto educador, a gente começa a perceber, então, a necessidade de uma consciência de emancipação sobre o que seria a produção do saber dentro da educação antirracista, né? E aí, na educação antirracista, quando a gente para entender quais são as dimensões desse programa, desse método que hoje vigora, né, ou tenta vigorar na nossa sociedade, a gente precisa entender os desdobramentos dele, principalmente em um ambiente que não é acolhedor para novas pautas e demandas, sobretudo quando essas são racializadas. E aí a gente fala especificamente no contexto da educação, dentro da ideia da universidade, mas também das escolas de ensino básico, que nos levam até o caminho da graduação. E aí eu acho que é importante a gente relembrar um pouco qual é o sentido da escola, né? A escola, no início, ela tem um sentido muito de domesticação do corpo do outro. Então, aí a gente tem a escola como um ponto de educação forçada e de não necessariamente a produção de um conhecimento crítico, mas a formação de um conhecimento que ele seja adaptado a seguir as normas vigentes. Mas hoje, através de Paulo Freire e de tantos outros educadores e pessoas que estão pensando em educação, não só no Brasil, mas também no mundo, a gente tem a ideia de que a educação é um espaço que reúne crianças, jovens e adultos, e que ela não pode promover o abandono, mas sim o acolhimento. Porque a gente tem trabalhado cada vez mais com a perspectiva da inclusão, da diversidade e da equidade dentro desses espaços, né? E quando a gente para pensar na escola como esse espaço de acolhimento, especialmente para pessoas racializadas, a gente precisa lembrar de quais são os papéis dos professores e professoras dentro dessa dinâmica de construção e de emancipação que a Conceição e o Paulo Freire vão trazer. E aí é importante, então, a gente lembrar de uma estrutura que compreenda a realidade dessas pessoas e que faça com que o conhecimento perpassado naquele contexto, ele atravesse não só aquele indivíduo, mas para além daquele indivíduo, as gerações, as que passaram e as que também vão chegar. E aí, pensando nisso, então, a gente precisa ter alguns métodos, né, dentro de uma perspectiva racializada, que podem ser a valorização e ocupação dos espaços de poder dentro das escolas por parte de pessoas negras, a integração de conhecimentos ancestrais e africanos de pessoas negras e indígenas, a representação gráfica dessas culturas de maneira positiva e também a fomentação de uma literatura negra e indígena que promova a emancipação. E, pensando além, é necessário também, para além dessas práticas, algo mais dogmático, que seria a organização de cronogramas e programas escolares para a formação contínua daqueles que estão hoje administrando as escolas que nós temos dentro do nosso país. E aí eu falo isso desde a base dos professores, aos diretores, coordenadores pedagógicos e aos funcionários terceirizados, que muitas vezes aí estão dentro desse processo de sucateamento de direito, tanto dentro da esfera pública quanto da privada, quando a gente está falando de educação. E, às vezes, falar sobre isso pode parecer um pouco distante da nossa realidade, mas não é algo distante, pelo contrário, é algo muito concreto.
E aí, para reafirmar essa minha fala, eu trouxe um exemplo concreto, que é uma escola afro-brasileira chamada Maria Felipa. É uma escola que surge em 2017, lá em Salvador, através da criação e da idealização de uma intelectual negra chamada Bárbara Carini, no qual, no momento que ela matricula a filha, busca escolas para matricular a filha dela, uma criança negra adotada, ela percebe que esses espaços não estão dialogando com a existência dessa pequena garota. E aí ela começa a se incentivar a rede de apoio dela a pensar formas de inclusão para essa garota através de um contexto onde a racialidade ela seja o principal ponto de impacto e de início para a vida e trajetória escolar dessa menina. E aí essa escola, que surge lá em Salvador, ela se destaca justamente por propor uma equidade racial em toda a estrutura dela, né? Então aí a gente tem uma escola que ela é formada no corpo profissional, principalmente nos espaços de poder por pessoas negras. É uma escola que, na construção curricular, ela pauta o conhecimento ancestral africano e indígena fora de um lugar de estereotipagem e rebaixamento, sem deixar de incluir também dentro dessa mesma grade curricular a importância do que é o conhecimento básico que nós temos nas escolas comuns. É uma escola que representa a história de pessoas negras em um lugar de positivação. Então, é uma escola que, dentro da sua própria disposição de estrutura física, ela tem imagem de pessoas negras, ela tem salas que representam e fazem referências a reinos africanos que tinham influência na produção do conhecimento naquela época, antes da colonização. É uma escola que ela tem como uma base principalmente referências negras na hora de disseminar o conteúdo, então seja na matemática, seja na ciência, na biologia e em outras áreas do conhecimento. E é uma escola que organiza um programa de formação contínua para professores e professoras, para que esses profissionais eles possam se adequar às diversas realidades que aquelas crianças elas acabam experienciando. Durante a minha pesquisa sobre a escola, para compartilhar com vocês, me chamou a atenção um ponto muito interessante do que seria uma adaptação prática dessa estrutura e grade curricular dentro de uma escola como essa. Uma aluna da educação infantil, que no caso eles trabalham com educação infantil e educação básica 1. Uma aluna da educação infantil ela acabou sofrendo um comentário de um coleguinha sobre o cabelo. E, a partir desse momento, a escola se mobilizou, desde o porteiro até os profissionais em sala de aula, para fazer essa garota começar a se gostar a partir do que ela tem a oferecer para o mundo enquanto identidade. Então, o problema que era o cabelo, que foi associado a algo ruim, começou a ser visto como algo bom. Por quê? Eles começaram a fazer oficinas nas quais eles colocavam garotos e garotas com black, e aí eles desenvolveram uma política chamada Meu Black é de Rei e de Rainha, no qual esses garotos e garotas passaram por um processo de ensaio fotográfico para resgate de autoestima, e essa garota, dia a dia, ela era inundada com elogios sobre a sua aparência física. Então, quando ela entrava na escola, o porteiro já olhava para ela e falava: olha, seu cabelo está muito bonito hoje. As professoras reforçavam isso, e isso foi trazendo a identidade dessa garota. E aí um ponto muito interessante é que essa garota, que no início ela tinha todo esse problema com a autoestima em relação ao seu próprio cabelo, ela se tornou a garota propaganda da escola em Salvador, com um banner gigante com o nome dela, o rosto dela e o cabelo dela estampado. E aí uma coisa muito bacana é que essa escola ela consegue se desenvolver bem desde 2017, passando pela pandemia, e aí agora, essa semana que passou, foi anunciada uma nova unidade no Rio de Janeiro, na Vila Isabel, com o propósito de trazer aquela mesma construção e estrutura escolar para esse novo contexto. E aí, passando um pouco do que é essa convivência e essa realidade dentro das escolas, a gente chega, então, à graduação, ao ensino de nível superior, né? E eu imagino que vocês possam conhecer a Sueli Carneiro, uma filósofa brasileira. Ela tem um livro muito importante, que é uma tese de 2005, no qual foi convertida em um livro publicado no ano passado, que se chama Dispositivo de Racialidade, a construção do outro como não ser, como fundamento do ser. E aí,
Existe um capítulo específico nesse livro que trata de educação, no qual ela aborda as dificuldades e os desafios que pessoas negras enfrentam quando chegam dentro do espaço da educação superior. E ela diz que, dentro da área do conhecimento, a faculdade, a universidade, é o nosso grande espaço de disputa, é a nossa grande arena de luta, né? Porque quando você chega lá, existe um conflito que se destaca muito, e esse conflito ele é pautado justamente na racialidade, ou seja, no indivíduo que é negro ou negra, e também na produção do saber. Porque essa produção do saber, normalmente, quando a gente chega na universidade, ela está pautada, sobretudo, na estrutura de conhecimento branca. Então, existe uma dialética conflituosa entre o que é ser negro e o que é ser negro dentro de um espaço que produz ciência branca e que nega outros tipos de conhecimentos. E aí, quando ela fala que existe essa dialética, ela diz que isso chega a um ponto crítico. E o que seria esse ponto crítico, né? Seria justamente a branquitude do saber e a autoridade exclusiva da fala do branco. São dois conceitos que orientam ela nessa construção do capítulo, na qual ela fala que a branquitude do saber é justamente a predominância do conhecimento produzido e validado por pessoas brancas, enquanto a autoridade exclusiva da fala do branco seria o controle do discurso e do que é validado como conhecimento ou não dentro do espaço da universidade. E aí, nesse momento, eu paro para refletir que, enfim, embora ela tenha escrito isso em 2005, na tese dela, ainda é uma constante muito presente dentro dos espaços que nós, como alunos negros, ocupamos na universidade. Sejamos do direito, das relações internacionais, da história, do serviço social, o tempo inteiro, quando a gente entra dentro da sala de aula, a gente é levado a desafiar perspectivas que muitas vezes são pautadas em gênero, no caso gênero masculino, e também na raça, no caso pessoas brancas, e também dentro de um viés territorial muito forte, que é o eurocêntrico. Então, são sempre produções que vêm de um outro lugar e que chegam aqui para influenciar as nossas narrativas, enquanto a gente acaba sendo subjugado a um conhecimento que nem conversa com a nossa realidade. Então, esses mecanismos que a Sueli traz, eles continuam conversando com a nossa realidade e continuam moldando a nossa experiência, sobretudo quando nós somos pessoas racializadas, né? E aí, para o combate disso, de como acabar com essa dinâmica de poder estabelecida através da troca de conhecimento, que acaba não sendo uma troca, mas sim uma imposição, ela utiliza um conceito do Foucault, que é justamente a insurreição dos saberes, no qual ele diz que é necessário, a partir do momento que você chega em um lugar pautado por um conhecimento único, que você desmarginalize esses outros conhecimentos e coloque em voga o que você aprendeu em prática, o que é a praxis e o que é a teoria da vida de pessoas negras dentro da universidade. E é muito louco pensar sobre isso, porque é justamente assim que as coisas acontecem, né? Quando pessoas negras chegam na universidade, a gente constantemente tem que fazer um malabarismo entre o lugar do qual nós saímos, a nossa cultura, o nosso núcleo familiar, o nosso núcleo de vivência coletiva enquanto indivíduos, para adentrar um espaço que tenta o tempo inteiro te moldar, e mesmo que você tente se adaptar a ele, ele não vai te receber bem. Ele sempre vai colocar um entrave para a sua experiência enquanto estudante universitário. Eu tenho vários, eu imagino que vocês também tenham, e eu acho que isso não fica só numa perspectiva de raça, mas é algo que se desdobra também quando a gente está falando de questões de gênero, porque da mesma forma que nós lemos homens brancos, as mulheres leem homens brancos, elas não leem mulheres, e a gente acaba ficando sem referencial. E mesmo quando nós tentamos construir esses referenciais dentro da academia, seja na iniciação científica ou em outros espaços, esse caminho ele acaba sendo atravessado por muitas violências, que por muitas vezes são materiais, mas muitas vezes também são simbólicas. E quando essas violências são simbólicas, isso se torna muito mais difícil para a gente denunciar, porque as pessoas não querem abrir os olhos e os ouvidos para se atentarem à nossa fala. E aí, pensando nisso, eu relembro a importante Lei 10.639, de 2003, que surgiu no governo Lula, que é justamente uma lei que pauta o ensino afro-brasileiro dentro da curricularização das instituições públicas e privadas no contexto do cenário brasileiro.
É uma lei de muita importância, mas, infelizmente, é uma lei que a gente ainda sofre muitos percalços, porque hoje no Brasil funciona como uma lei morta, praticamente, né? A gente não tem aí, a gente teve a implementação da lei, mas não existe uma fiscalização para saber como a grade curricular de cada escola, seja ela pública ou privada, tem trabalhado com as questões culturais de países que influenciam a nossa população. Porque fora do continente africano, o Brasil é o país mais negro que existe, né? Então, a gente acaba enfrentando um problema com essa lei, que é justamente, ela existe, mas se torna uma lei para inglês ver. E aí eu trouxe um dado muito importante, que, apesar de ser uma conquista, revela a dificuldade de implementar essa lei. Nesse ano, foi realizada uma pesquisa muito importante entre o Instituto Alana e o Gueledés, que é um instituto coordenado pela Sueli Carneiro, que produz estudos sobre negritude no Brasil, no qual revela que, numa parceria com a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação do Estado de São Paulo, foi constatado que apenas 29% das secretarias municipais de educação realizam ações consistentes com base nessa lei, enquanto 71% das outras secretarias municipais de educação ignoram essa lei, tratam ela de forma superficial e tratam ela dentro do contexto escolar somente no mês da consciência negra, no caso, no mês de novembro. Então, a gente tem um único espaço ali na janela do ano que isso é pautado de uma forma consistente, mas ainda assim muito superficial, porque a pesquisa ela não consegue localizar e criar dados estatísticos de ações contínuas. Então, é como se você falasse sobre racismo somente uma vez ao ano. E quais são os impactos, né, quando a gente se recusa a falar sobre essa lei? Eu acho que todo mundo aqui vai lembrar que em agosto nós tivemos um caso muito triste no Colégio Bandeirantes, que se trata da morte de um garoto de 14 anos, periférico, gay e negro, que cometeu suicídio por conta de um processo de violências reais e simbólicas que ele vivia em um espaço que deveria ser para desenvolver a sua potência enquanto estudante, mas que acabou por tirar a própria vida. E esse caso, que é muito trágico, ele reflete justamente como a nossa educação ela tem sido ainda muito pensada em um sistema de aprisionamento e não de libertação, como Paulo Freire, Conceição Evaristo e a própria Sueli Carneiro vão trazer nos seus textos, né? E que a educação ela precisa, para além de levar em consideração as questões da raça, mas continuar levando em questão outros marcadores sociais que são importantes e fazem parte da nossa sociedade hoje. E que a gente não consegue mais viver sem olhar para isso. Porque quando a gente escolhe invisibilizar, e é justamente isso, a gente escolhe invisibilizar, a gente tem casos trágicos como esse. E aí, pensando em todo esse impacto do que é essa lei, do que são as contribuições de todas essas pessoas que eu tentei trazer hoje na minha fala, é interessante lembrar também do Abdias do Nascimento, que é daqui de Franca e que tem um papel muito importante no que é a educação e no que é a produção cultural para pessoas negras dentro dessa formação de identidade, né? Ele tem uma frase que diz: o racismo é um obstáculo para a humanização do negro, mas também para a humanização do próprio branco, porque a partir do momento que a gente se limita a estabelecer trocas reais e a descolonizar um conhecimento que serve para todos nós, todo mundo sai perdendo. Porque eu acho que quando a gente está falando sobre diversidade, muitas vezes a gente acaba caindo na linha tênue, mas muito enganosa também, de que a diversidade ela só é boa para quem acessa o espaço. Para o homem negro, para a mulher negra, para outra pessoa que possui algum marcador social subrepresentado na nossa sociedade, é visto que a diversidade só é boa para essas pessoas, sendo que não. Tem uma pesquisa recentemente que saiu do IBGE que diz que a maior nota e o maior desempenho acadêmico são de alunos cotistas, hoje dentro das universidades brasileiras. E quando a gente olha para esses dados, isso denuncia que nós estamos aqui, nós estamos fazendo ciência, mas também nós estamos fazendo ciência de qualidade e de impacto social, que é o mais importante, principalmente quando a gente está falando sobre o contexto da universidade pública. Então, essa descolonização do saber e do conhecimento, ela é importante justamente porque ela pauta a necessidade de uma conversa mútua, de que, enquanto sociedade, nós não conseguimos construir nada sozinhos. E que o protagonismo negro ele só consegue, de fato, ser um protagonismo a partir do momento que existe também uma troca com pessoas brancas, que são tão responsáveis quanto nós no combate de perspectivas antirracistas, né?
E aí eu acho que é importante também lembrar um pouco de qual é o papel dos professores e das professoras. A gente sabe que em um contexto brasileiro, a gente passa aí por um processo de sucateamento da educação, mas que esses profissionais eles têm resistido arduamente em como levar conhecimento para a população, e não só a população negra, mas a todos e a todas, né? E esses profissionais, eles são os portais de mudanças, mas essas pessoas, para continuarem trabalhando e exercitando o seu saber e a sua transmissão de conhecimento, justamente também dentro de uma prática antirracista, essas pessoas elas precisam de um comprometimento por parte do que é o aparato estatal brasileiro. Então, a gente precisa de melhores condições de trabalho, a gente precisa de formação continuada, a gente precisa de plano de carreira, a gente precisa que essas pessoas que estão dentro da sala de aula, elas tenham a ideia de que debater raça hoje não é só uma escolha, é um objetivo que deve andar lado a lado com a educação. Até porque a gente sabe que quando houve o fim do que foi a exploração, né, de escravização aqui no nosso país, uma das primeiras leis que foram determinadas dentro do contexto jurídico brasileiro foi justamente de que pessoas negras não estavam autorizadas a participar de processos formativos de educação. Então, essas pessoas elas não foram inseridas dentro de um contexto educacional. E um país aí que possui mais de 300 anos de escravidão e ainda lida com o que a gente chama hoje de escravidão moderna, ele não pode escolher fechar os olhos para o que é esse contexto que nós estamos vivendo hoje e que entra governo e sai governo, não se torna uma política de Estado, mas muitas vezes se torna uma política apenas de governo e ela não se mostra eficaz. Então, eu acho que já encaminhando para o encerramento da minha fala e também para ouvir as minhas colegas, eu queria deixar uma provocação de que se o Paulo Freire nos ensinou que a educação ela é um ato político e disruptivo para a emancipação da nossa educação, principalmente enquanto pessoas negras, o que nós, como pessoas negras e não negras, enquanto estudantes, profissionais, escola e em sociedade geral, estamos fazendo para desconstruir o que seria o mito da democracia racial no nosso país. Porque somente a partir desse combate é que a gente vai começar a pensar em um processo igualitário que não nos forneça, como a lei de cotas fez, o processo de entrada na universidade, mas também de permanência. Porque discutir ciência, fazer ciência e produzir conhecimento a partir de uma lógica disruptiva, seja você possuindo qual marcador você possua, ainda é muito difícil. Principalmente quando você quer conversar e pautar a racialidade dentro desse debate. Boa tarde a todos. A fala do Pedro, acho que vem de encontro com várias reflexões que eu trago. E o meu espaço de fala e de debate nesse momento vem como professora, né, da educação básica, especificamente dentro da educação de jovens adultos aqui no município de Franca, né? E, para poder começar a minha fala, eu trouxe aqui uma reflexão da Carolina de Jesus. Tive sonhos agitados. Eu estava tão nervosa que, se eu tivesse asas, eu voaria para o deserto ou para o sertão. Tem hora que eu revolto comigo por ter iludido com os homens e arranjado seus filhos. E, pensando nessa fala da Carolina, eu me remeto à realidade da sala de aula, que é a educação de jovens adultos, né? Que é um local que não existe um perfil de aluno, existe pluralidade de indivíduos, né? Então, existem pessoas nas mais diferentes situações. Muitas coisas são atravessadas em comum, né? Então, a questão de gênero e raça, ela está totalmente posta dentro desse universo. Mas, para além disso, né? Então, para além da diversidade de gênero, da questão racial, existe uma pluralidade de pensamentos, uma pluralidade religiosa, uma pluralidade sexual, toda concentrada dentro de um mesmo espaço, que hoje é um espaço de disputa, assim como todos os espaços da educação, e passa por bastante precarização, né? E é um privilégio
estar dentro da educação de jovens e adultos quando nós falamos de uma perspectiva freiriana, né? Porque o diálogo, ele faz parte da nossa construção, porque quando me foi proposto estar nessa mesa, pensei, mas o que trazer para compartilhar? Uma experiência exitosa, uma fala de algo que tenha dado certo, uma implementação do currículo que possa ter sido realizada, né? E eu trouxe para a minha fala um livro da Anelise de Jesus da Silva, que é uma docente negra da UFMG. Ela é docente da UFMG, mas ela foi docente também da EJA por 29 anos, né? Então, a fala dela em um livro, ela trata desse assunto com muita propriedade, dentro de uma perspectiva marxista e freiriana. E o livro que me encanta chama-se Na EJA Tem Jota, né? Porque algumas pessoas vão olhar hoje para o público que está presente dentro das escolas e vai dizer que hoje há talvez uma indisciplina maior, uma menor vontade de estudo, porque teríamos aumentado o número de jovens. Mas será que aumentou mesmo o número de jovens? Ou só agora nós estamos olhando para os jovens negros e periféricos como jovens? Porque esse jovem, no passado, aquela pessoa que estava há 30 anos fora da escola, ela também era jovem, né? Só que ela não era lida como tal. Então, hoje, chega para nós muitos jovens que passaram a ser lidos recentemente, jovens negros agora sendo lidos como jovens, né? Então, é um desafio muito interessante. Então, o espaço que eu falo é um espaço institucionalizado. E, por ser um espaço institucionalizado, ele traz vários desafios. E, pegando a fala do Pedro, eu vejo a importância que é a sua fala, Pedro, quando fala da importância de gestores, né, que tenham um viés antirracista dentro da educação. Isso nós podemos ver dentro da nossa realidade que faz total diferença, né? Então, infelizmente, situações de racismo perpassa os espaços da escola regular e espaços da educação de jovens e adultos também. E nós temos diferentes perfis de educadores, de gestores, e, felizmente, hoje, nós começamos a ter alguns gestores que tenham um olhar, né, um olhar mais atento para as questões raciais. Eu aponto como ponto positivo a parceria, né, daqui da Unesp com tanto a diretoria de ensino, a secretaria municipal, na formação de professores e gestores, né, porque nós tivemos várias situações em que estudantes passaram por situação de racismo, ou até profissionais dentro da escola, e a diferença de intervenção dos gestores nessas situações foram totalmente diferentes, muito mais preparadas, né? E, para além disso, nós vemos que se nós não tivermos hoje, né, gestores com essa formação, dificilmente a gente vai conseguir caminhar para isso. Porque nós vemos que hoje muitos professores foram formados já com acesso que outros não tiveram no passado, com a perspectiva racial, com a perspectiva de gênero. Mas quem vai organizar o projeto, vai liderar um projeto político-pedagógico, se ele tiver um olhar já para essas questões, né, o resultado de tudo isso ele é muito maior, ele é muito mais visto dentro da sociedade, muito mais acolhido. Porque quando você diz que existe a lei, né, e a gente não sabe como ela é aplicada, hoje, pelo menos dentro de Franca, tanto a diretoria de ensino quanto a secretaria municipal, que são os dois espaços que eu transito, as escolas precisam provar que estão praticando essa lei, né? Então, são solicitados das escolas fotografias, depoimentos, vídeos das atividades que são realizadas. Existe muita coisa bacana sendo realizada. Mas já passei também por espaços, e passo por espaços, em que o gestor não tem um letramento racial, e isso é feito, né, a cobrança dessa lei, ela vem como algo burocrático. Então, nós temos espaços que caminham melhor quando nós temos gestores, de fato, que encaminham, né? Porque, quando não, nós temos ações isoladas dos docentes,
né, e que fica dentro do seu campo, dentro da sala de aula, né, que promove um diálogo, que faz uma atividade diferenciada, mas ele não ganha um corpo, né, um corpo mais amplo dentro desse espaço. E quando nós falamos sobre trabalhar para a diversidade, a professora Annelise de Jesus traz trabalhar para a diversidade contra a desigualdade, né? Quando não reconhecemos a essência das negações de direitos, seja étnico-racial, de gênero, como fator de desigualdade, isso contribui para impedir que se construa a possibilidade de transformações sociais na vida dos sujeitos, né? Então, o nosso papel como professor dentro dessa realidade é identificar, é reconhecer em cada aluno, em cada pessoa que está lá presente, em cada indivíduo, um ser, né, um indivíduo pleno de direitos. E isso se faz dentro de um espaço dialógico e de acolhimento permanente, né? Porque aquela pessoa que hoje ela volta para a escola, adulta, ou mesmo que seja jovem, trabalhando, geralmente com casa, porque a educação, ser aluno, é um dos segmentos da vida daquele indivíduo, né? Ele não é aluno em primeiro lugar. Então, se o filho estiver doente, ele vai sair daquele espaço, ele vai faltar. Se ele estiver desempregado, que é muito comum, ou se ele for terceirizado, que é mais comum ainda, ele vai priorizar o ganha-pão daquele momento. E o professor ele precisa ter aí um olhar diferenciado, não no sentido de nivelar a educação por baixo, muito pelo contrário, mas de acolher e de oferecer para ele oportunidade de permanência dentro daquele local, né, para a construção da sua autonomia como estudante, né, a construção da autonomia no seu processo de ensino-aprendizagem, né. Então, a professora Annelise vai trazer que a função social do professor da EJA é a intervenção educativa nas situações de discriminação e preconceitos observados e vivenciados, né. E isso, para nós, é um grande desafio. Por quê? Quando nós estamos dentro de uma sala de aula diversa e plural, o diálogo ele vai pressupor que eu olhe dentro dos olhos das pessoas, né? E nós, em nenhum momento, podemos, de fato, aceitar as falas preconceituosas, mas eu também preciso construir caminhos e estratégias para que meu aluno possa falar aquilo que ele pensa. Porque, a partir daquilo, a gente pode entrar num momento de diálogo, né, de reflexão conjunta, para chegar, né, num momento, numa construção positiva. Foi interessante, semana passada, eu estava dentro de uma sala de aula e nós falávamos sobre a questão da escravização moderna, pegando o caso de exploração no plantio de cebola, recentemente, né? E um aluno virou para mim, mas, professora, a pessoa está lá, porque foi aquele caso, né? Os meninos, eu conheço, professora, meu pai trabalha lá também, meu pai já trabalha com isso, e, na realidade, as pessoas estão fazendo isso porque quer, porque aceita, né? E tudo mais. E, quando ele fala isso, ele está trazendo a verdade dele, que eu preciso saber acolher e dialogar de fato. E aí o meu papel não pode ser o papel da professora em cima de um espaço com um olhar diferenciado, né? Não, eu estou lá não para concordar com aquilo que ele fala, mas para levar para um espaço de reflexão. E isso tudo é muito difícil, né? Não é fácil, porque nós precisamos ter uma formação muito sólida, né? Uma defesa intransigente dos direitos humanos, porque é muito mais fácil, de repente, né? Eu lembro, nós tivemos um professor aqui em Franca, que, em uma das discussões que nós tivemos, ele disse, se o professor não estudar, ele corre o risco de repetir aquilo, de entrar no mesmo nível de conhecimento que seus alunos, né? E aí, distante do momento de formação, da sua preparação, a gente começa, de fato, a reproduzir aquilo que é o senso comum, né? Então, a formação e, diferente do serviço social, os professores não têm código de ética, né?
Então, não existe o código de ética dos professores, né, da defesa intransigente dos direitos humanos. Então, existe a LDB e tudo mais. Mas tudo isso passa porque uma professora que tem um posicionamento, como eu, a gente vai entrar no diálogo, mas não são todos, né? A gente está falando dentro de um espaço institucionalizado, né? Eu já vivenciei situações em que a estudante, que era mãe solo, ela tinha um trabalho bastante precarizado e um filho autista. E ela precisava pagar alguém para poder cuidar do filho. Opa, mas por que seu filho não está na creche, então? Professora, eu conversei com um professor tal, e ele disse que está muito difícil conseguir, eu não vou conseguir, eu já fui na creche, falaram que não tinha vaga. Ele falou, não, você vai lá, você vai voltar, você vai usar uma expressão, né, chamada Ministério Público. E depois ela voltou falando, né, que tinha conseguido. Mas estar no espaço de educação de jovens e adultos, numa perspectiva antirracista, a gente está com a nossa vivência, com o meu corpo, né? Porque como professora também já tive, né? Já passei por situações de racismo. Eu me recordo de uma situação que os alunos depois riam bastante da situação, né? Quem é o professor dessa sala, né? Tipo, a pessoa entra e quem é que está dando aula, né? Quem é que está dando aula, né? Então, esse tipo de e a minha presença ela é política dentro desse espaço, né? Então, os professores negros, os gestores negros presentes dentro desse espaço são agentes políticos lá dentro. E falar também dentro dessa perspectiva de educação antirracista, dentro dessa expressão freiriana, não tem como pensar dentro do meu espaço e vivenciar, né, e compartilhar com vocês, acredito que muitos já saibam, como esse espaço tem sido atacado. Porque a educação de jovens e adultos ela é um direito. Né? Ela é um direito. Então, é um direito que todas as pessoas têm de estar dentro dos espaços escolares. Mas uma matéria que foi amplamente divulgada, né, por diversos veículos de comunicação, que o censo escolar mostrou que, no estado de São Paulo, as matrículas de educação de jovens e adultos em 5 anos, elas caíram mais do que 50%. Né? Então, esse é um reflexo. E isso quando nós falamos de matrículas da rede estadual. Eu trabalho na educação de jovens e adultos dentro de uma perspectiva municipal. E aqui não é diferente. Né? Quando eu ingressei em 2011, nós tínhamos 5 escolas presenciais em Franca. Hoje nós temos 3 com risco, né, de fechamento de mais uma. A gente nunca sabe, porque a administração municipal ela nunca antecipa esse tipo de situação, né? Mas hoje está aguardando a aprovação aqui em Franca, a aprovação do ensino remoto, né? 80% do ensino à distância e 20% que seria apenas realizar as provas. E quem conhece esse espaço de educação de jovens e adultos, ele sabe que o público que chega até nós, que das 7 às 11 horas da noite, diariamente, de segunda a sexta-feira, é pesado. A gente já lutou para que houvesse uma flexibilidade, né, dentro desse horário, nós nunca conseguimos em relação a isso. E é um público que, muitas vezes, eu vou dar aula para o mesmo aluno 1, 2, 3, 4 vezes na mesma série. Porque se tiver alguma situação dentro da família dele, de desemprego, por alguma situação, ele vai evadir a escola. Ele vai evadir, sim. E essa não é uma realidade franca, é uma realidade brasileira, né? Porque dentro do nosso espaço, todas as expressões da questão social se materializam lá dentro. E o fechamento das escolas, e aí a gente tem o crescimento, então, hoje também da demanda à distância, mas nós sabemos também que são alunos que muitas vezes foram expulsos da escola, né, expulsos, porque não tiveram, né, o desenvolvimento do seu nível de proficiência adequado para a série. E eu me recordo recentemente sábado, né, eu encontrei com uma ex-aluna e ela virou para minha mãe, porque a minha mãe também ela não concluiu os estudos, né, falou: eu te chamei naquela época para você vir junto comigo. Porque lá o professor fica com você lado a lado. Né? Então, o professor de educação de jovens e adultos, seja ele conservador ou seja ele crítico, ele sabe que ele precisa ser acolhedor.
Um professor que não seja acolhedor dentro da educação de jovens e adultos, ele não vai conseguir trabalhar, né? E nem dentro de nenhuma esfera, né? E muitos daqueles, aliás, a boa parte daqueles que chegam para nós e que se submetem a isso, a estar de segunda a sexta-feira, das 7 às 11 horas da noite, estão lá porque não têm autonomia para estudar à distância. Porque, se tivessem, estariam no ensino semipresencial, que também é oferecido aqui em Franca. Então, e muitos procuram o ensino semipresencial, né? Só que voltam para o presencial, porque precisam de um professor mais próximo dele, né? Para que ele possa, de fato, conseguir progredir dentro dos estudos, né? E é aquilo que eu disse, não é nivelar para baixo, não, é acolher da instrução, né? Quantos alunos que concluem a educação de jovens adultos e vêm e ocupam, inclusive aqui, a Unesp Franca, né? Eu estava conversando com a Edivânia. Nós temos alunos que concluíram conosco a educação de jovens adultos e vieram aqui para a Unesp, e para outras universidades, conseguiram bolsa, ou fizeram curso técnico, ou outros também foram para a educação de jovens adultos para ter um espaço de convivência, né? E aí é um outro ponto que eu trago aqui para nós podermos refletir sobre hoje. Então, se nós estamos fechando as vagas porque a demanda ela tem diminuído muito, há um entendimento que há uma renovação na didática e nos projetos. Só que essa renovação para a gestão pública é o ensino híbrido e o uso de tecnologias, né? Mas até que ponto isso é uma inovação? Porque a inovação dentro da educação é uma inovação para a humanização, né? Porque o que afasta o aluno, de fato, é o não pertencimento. Então, o aluno e qualquer pessoa que esteja dentro da escola, ele precisa sentir lá um espaço que ele faz parte, que ele pertence. Sem isso, não tem vinculação, né? Sem isso, não tem permanência. Hoje, nós não temos um diálogo aqui em Franca entre assistência social e educação de jovens e adultos, né? Então, não há uma parceria nisso, e nós sentimos lá todas as expressões, né? A gente, às vezes, alguns gestores acabam, ou professores, tentando resolver algumas situações, né, através de uma doação, de um encaminhamento. Então, acho que se nós tivéssemos aí essa parceria, com certeza a gente conseguiria muito, né, avançar muito dentro dessa perspectiva. Pensar que a escola de jovens adultos, né, ela precisa ser colorida. Achei bem bacana, né, a proposta aqui do grupo. Recentemente, nos 200 anos de Franca, nós tivemos um projeto, né, todas as escolas municipais, independente da faixa etária, deveria desenvolver um projeto sobre os 200 anos de Franca. E na escola que eu faço parte, a gente fez um jogo de basquete. Um jogo de basquete à noite para os alunos que trabalham durante o dia todo. E, para eles, isso foi muito legal, né? Foi muito legal, um espaço de identificação. Então, existe muitas possibilidades de trabalho, né? A partir do momento que a gente olha para aqueles indivíduos que estão conosco e percebemos que são pessoas, que são jovens, sim, que são pessoas com vários anseios, né? E que precisam, sim, de um acolhimento e de políticas públicas para que eles possam, de fato, né, permanecer dentro desses espaços escolares. Então, e uma outra questão que eu trago, também dialogando um pouco com a fala do Pedro, é em relação a currículo, né? Então, basta apenas uma inovação, então, um currículo que vá debater a desigualdade, que vá debater a questão de gênero, de raça? Por si só, não. Hoje, se nós tivéssemos aqui em mãos um livro didático, voltado para o público adulto, nós veremos que esses assuntos eles são contemplados, né? Então, se a gente não tiver uma formação, um projeto conjunto para isso, até mesmo um currículo crítico, ele pode ser passado de modo conservador. Então, a gente precisa, sim, de uma formação, né, de um diálogo
profundo, né? E com uma crítica social, né? Com uma crítica social que seja capaz de dialogar com todas as pessoas, né? E aí esse é um espaço de diálogo com todos. E, para poder fechar a minha fala, eu trouxe aqui uma reflexão, né, da professora Annelise, que diz o seguinte: educar será sempre uma relação entre humanos. Não nos formamos na relação com conhecimento, é um mediador de relação, na relação com conhecimento. É um mediador de relação entre os seres humanos. Humanizamos-nos na convivência com outros humanos. E o conhecimento é o mediador das relações educativas e da formação humana. A construção do conhecimento implica, portanto, uma ação por parte dos sujeitos que o constroem. Numa prática pedagógica inovadora, o foco será deslocado dos conteúdos, da aprendizagem, dos métodos e das técnicas para sujeitos, e essa será a didática, a concepção. Didática essa que pratica com periodicidade constante a renovação dos saberes escolares, a revocalização da centralidade da formação humana, o compartilhamento dos conhecimentos construídos e ressignificados. Enfim, a partir dos sujeitos do processo, parece-me o mais adequado caminho que se faz ao caminhar possível quando refletimos sobre currículo e práticas pedagógicas inovadoras. Obrigada, dando para ouvir. Eu acho que é isso, né? Você terminou o seu texto, eu acho que casa muito com o que eu vou vir falar, porque eu não pensei a educação, a escola, como base, né, para o que eu vou construir aqui com vocês, mas sim algo mais relacionado com a nossa reforma íntima, né, enquanto indivíduos, assim. Então, eu queria começar falando, né, que a educação antirracista, e aí a experiência / educação paulo-freiriana, elas são intrinsecamente ligadas, e, para mim, na minha perspectiva, elas vão formar um nó que é indissociável, onde uma não pode existir plena sem a outra. Porque, na minha percepção, elas vão compartilhar algo que você acabou de trazer, que, para mim, é essencial, que é a humanização dos indivíduos, né? E aí isso significa a valorização da cultura, do intelecto, das experiências, para além do que está imposto pelos padrões dominantes, o que a Patrícia Hill Collins vai chamar de imagens de poder, e o Gramsci ele vai definir como a hegemonia burguesa. E, dessa perspectiva, a educação antirracista / paulo-freiriana, que é isso, né, as duas se complementam, é sobre reconhecer o outro enquanto sujeito, inserido numa sociabilidade, em uma classe, em um gênero, com direitos, deveres, mas, acima de tudo, um sujeito de humanidade. E eu trago essa questão da humanidade muito relacionada com a Neon Cunha, que é uma filósofa, mas também cientista social, que ela é uma mulher negra travesti, e aí, num dos vídeos dela que ela participou, né, que ela fez para o Itaú, num documentário, ela fala muito desse lugar da humanidade. Eu acho que esses corpos dissidentes, e a gente vai pensar pessoas negras, travestis, pessoas não binárias, né, eles estão sempre nesse lugar da desumanização. Eu acho que é um ponto crucial da experiência paulo-freiriana, o colocar esse sujeito nesse lugar de humano, né? Por isso que eu acho que coube muito. E aí, entendendo essa humanidade, né, é entender que as pessoas têm sentimentos, pensamentos, são plurais, merecem respeito, empatia, e que elas precisam de condições materiais e simbólicas para poder existir, que foi o que você acabou trazendo também. E qualquer coisa diferente disso é desumanização. E aí, a desumanização é, na prática, o não reconhecimento do outro enquanto humano. E aí parece que ficou prolixo, né? Está falando de novo a mesma coisa. Mas, se isso tivesse muito bem delineado nos nossos imagéticos, nos nossos ideários, a gente não teria dados como os do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, né, a partir do Atlas de Violência e os relatórios pandêmicos que colocam esses corpos negros sempre nesse não lugar, né? E aí, assim, sem acesso à saúde, sem acesso à moradia e acesso à educação, né, de qualidade. Bom, e aí é isso, por isso que reforçar que qualquer coisa que não pense esses corpos, né, e os rebatimentos do racismo com essas pessoas, para as pessoas não brancas, né, desumanização. E aí eu coloco pessoas não brancas, porque quando a gente vai pensar a educação antirracista, é importante, e a níveis de Brasil, a gente entender que a gente está falando sobre pessoas negras e pessoas indígenas, que aí, pensando também
o evento hoje, né, pensando cultura e as expressões artísticas, né, são muito importantes para a formação social do Brasil. Então, é por isso que eu coloco não brancas, né, porque os indígenas também, né, a gente precisa pautar as nossas falas, trazer mais essas questões dos povos indígenas, né, porque a gente vem falar da educação antirracista e a gente acaba sempre pensando num antirracismo para com as pessoas negras, né, mas aí quando a gente vai para os dados mais uma vez, a gente vê esses outros corpos não brancos, pessoas indígenas, nesse não lugar também. E aí é impossível, né, construir uma educação antirracista no Brasil sem reconhecer essas ancestralidades, a negra e as indígenas, porque o Brasil, né, ele é um solo indígena, um solo africano, e isso precisa estar muito claro para nós, enquanto intelectuais orgânicos. E aí eu coloco intelectuais orgânicos porque, como eu disse, né, eu não relacionei muito com a questão da educação, porque eu fiquei pensando aqui, o GAPAF e até a Unesp, né, a gente tem outros profissionais, para além dos professores, né, e aí a gente vai pensar, né, os advogados, os internacionalistas, os assistentes sociais. E aí eu coloco intelectuais orgânicos, porque quem traz esse termo é o Gramsci, nos Cadernos de Cárcere, que ele vai trazer que o intelectual orgânico é aquele que está relacionado com as classes menos abastadas, com o que a gente vai chamar das classes mais subalternas, enfim, a classe trabalhadora. Então, isso precisa estar bem delineado para nós, enquanto intelectuais orgânicos, porque é isso, a gente está ligado com essa classe trabalhadora, buscando aí romper com o que ele vai chamar da hegemonia burguesa. E eu achei isso muito interessante, assim, pensar. E o intelectual orgânico é um educador por si só, né? O trabalho do advogado é um trabalho de educar, o trabalho do internacionalista é um trabalho de educar, de trocas do assistente social também. E, por isso, eu acho que a gente, para se sentir um pouco educador também, né? Então, acho que somos intelectuais orgânicos, eu acho que a gente precisa ter isso bem delineado. E aí é um trabalho muito árduo, né? E aí fazer essa reflexão antirracista. É por isso que, quando eu fui construir essa conversa aqui com vocês, eu fiquei pensando assim, putz, como que faz para eu ser uma pessoa antirracista? E não é uma coisa que você se explica, né? Fica tipo, existe como eu posso colocar um molde, né? Não existe um molde para a gente construir essa perspectiva antirracista. Mas aí eu, lendo Paulo Freire, o livro da Pedagogia da Autonomia, que é um dos livros que eu acho que mais casa com o que eu pesquiso, mas também com o que eu acredito enquanto pessoa, eu coloquei aqui alguns pontos que a gente precisa trabalhar enquanto sujeito para fazer esse papel antirracista, né? Que é a rigorosidade metódica, a pesquisa e o respeito aos saberes e criticidade. Porque, para desenvolver o antirracismo, é necessário um rigor metódico, né? Que ele só vai ser alcançado quando a gente entende que o outro é um parceiro na construção de pontes e ações para uma nova sociabilidade. Então, nesse sentido, a gente só pode construir o antirracismo se a gente... E aí, pensando a questão da pesquisa, a gente só pode construir o antirracismo se a gente entende sobre a cultura brasileira, se a gente pesquisa sobre isso. E aí não basta só pesquisar, porque a gente vai ler e como que a gente tem absorvido isso. E, por isso, a questão do respeito aos saberes e à criticidade. Porque, sem a criticidade, eu só leio que pessoas negras foram escravizadas durante 4 séculos e que os alunos estão invadindo as escolas, que as pessoas são presas e punidas porque são negras, mas eu não faço essa reflexão, essa reflexão crítica e que é necessária para o antirracismo, né? Porque o antirracismo, ele, como eu coloquei aqui, não é só sobre trazer os fatos históricos, né? A gente vai pensar o 13 de maio e, enfim, a desumanização também. Mas é a busca por expor essa lógica que é basilar para manter um sistema, né? Então, eu acho que essas trocas mais rigorosas, metódicas, críticas, vão trazer esse pensamento, porque ele precisa ser o antirracismo, ele precisa estar colocado enquanto um ideário, enquanto um projeto de humanidade, né, de enxergar o outro, mais uma vez, enquanto sujeito de direitos. E, nessa perspectiva, nessa perspectiva, vai trazer para a gente vai fazer com que a gente consiga compreender por que se dá a perseguição policial, por que acontecem diversas violências em diversos espaços públicos com pessoas negras. Para além do que a gente, né, traz, você trouxe a lei da 10.639,
vocês trouxeram a lei, e é para além da lei. Eu acho que é uma filosofia de vida ser uma pessoa antirracista, né? Então, foi mais ou menos nessa perspectiva que eu pensei. E, bom, a educação antirracista ela é emancipadora, mais uma vez, reforçar esse processo. E aí, como o Pedro trouxe e a Nayara também, é um processo de descolonizar esse olhar que a gente tem. Então, o que a gente tem consumido? E por isso que, quando eu fui construir essa conversa, eu pensei muito em algo muito mais nessa perspectiva do sujeito, das nossas subjetividades. Porque eu fiquei pensando assim, várias vezes, né, a gente eu já fui chamada para compor mesas para falar da questão racial, mas eu acho que, às vezes, fica muito num lugar a gente traz as dores, e eu acho que acaba faltando a gente conseguir... Não sei se seria construir empatia, porque empatia a gente não faz com que o outro tenha, né? Acho que, às vezes, a gente precisa sentir algumas coisas. Eu acho que o racismo ele não tem como ser sentido, de fato, pelas pessoas brancas, mas, pensando na humanidade, né, eu acho que a gente tem que estremecer diante das desigualdades, né? Tem que doer na gente, de qualquer maneira, sendo pessoas brancas, principalmente sendo pessoas brancas, né? Que fizeram, né, com que todo esse processo de desumanização das pessoas negras acontecessem. Bom, e eu aí colocar para vocês, pensando nessa perspectiva, que o racismo ele é profundamente enraizado na formação cultural brasileira, e aí a sua neurose ela vai se manifestar na intensificação das identidades brancas narcísicas, né, que vão colocar esse homem branco numa posição de poder muito bem definida. E eu acho que isso tem que ficar muito claro, e eu coloco o homem branco, porque é isso que o antirracismo está falando, e sobre isso que a gente luta, contra esse patriarcado, que é branco, cisgênero, né, e heterossexual. Então, eu acho que é essa a perspectiva que eu gostaria de trazer. E romper com esse racismo vai exigir da gente enfrentar ele em todos os níveis, estruturais, educacionais, simbólicos e culturais, que eu acho que casa muito com o que a gente está pensando sobre as expressões artísticas aqui. E aí, para finalizar a minha fala, porque era uma fala mais de... eu gostaria que minha fala fosse diretamente para uma coisa mais íntima, né, desse processo de reflexão, eu comigo mesma, vocês com vocês mesmos, né? Então, colocar que a educação antirracista é um processo que requer muito de nós. Pede comprometimento com a realidade e as suas possibilidades de transformação. Requer cuidado para que não sejamos cooptados diante da resistência do sistema capitalista. Requer o cuidado de olhar o monstro, e aí eu faço uma menção à Mary Shelley, do Frankenstein. Então, eu coloco que requer o cuidado de olhar o monstro e enxergá-lo em sua essência. E, sobretudo, como uma confecção de uma loucura narcísica, de um pacto da branquitude patriarcal. É preciso coragem para ser antirracista, mas, mais que isso, é preciso um compromisso inabalável, incontestável, pois só assim é possível romper com essa irracionalidade do ódio. E é isso. Gente, muito obrigada. Estou até impactada, essas falas completamente potentes. Eu acho que agora a gente pode começar a abrir para o debate, né? Fiz algumas anotações aqui. Gostei muito da provocação que o Pedro fez no fim da fala dele. A gente queria saber se alguém que está assistindo tem algum comentário ou alguma pergunta para fazer para o pessoal que está compondo a mesa hoje com a gente. Quer vir aqui falar? Gente, muito obrigada. Eu estou com a voz bem ruim, peço desculpas. Levando aí, né, o Pedro fala, quando ele começa a argumentar o texto que ele vem falando, eu sempre participei ativamente em grêmio estudantil, essas coisas na escola, e eu tenho uma política pública no estado de São Paulo sobre a Lei 10.639, né, que é um PDD antirracista, que aí a gente tem R$780 mil voltado para todas as escolas do estado de São Paulo trabalhar com a pauta antirracista voltado à Lei 10.639. E aí o Pedro fala que a gente tem políticas públicas hoje que é de governo, né, e não de Estado. E aí a gente vê no governo que a gente está hoje no estado de São Paulo
que de extrema direita, que não levou a pauta adiante. E aí eu queria perguntar ainda mais para a professora, por exemplo, quando eu participo de algumas formações de professores ou de alunos, e a gente leva muito com aquela, porque hoje a gente veio dar aqui um letramento racial. Mas de que letramento racial que a gente está falando? Sendo que a maioria dos alunos hoje, que está no ensino básico e nas escolas públicas, são negros. E o que diz mais sobre o letramento racial da academia, senão as nossas vivências, né? E eu queria saber como que a professora, nesse movimento transversal, consegue fazer, não esse só letramento, mas essa educação antirracista, baseado também na branquitude, que é olhando também para os nossos alunos brancos e como eles conseguem se responsabilizar através dos papéis deles, de que entender que pessoas brancas também devem ser pessoas antirracistas, né? Porque apesar de nós, pessoas negras, estarmos na frente da luta do combate, o racismo ele é criado por pessoas brancas, né? Então, como que o papel da professora, olhando para isso, tem uma forma mais de sensibilização dos alunos mesmo? Eu participo de 2 momentos assim dessa fala, né? Como professora e durante o dia eu sou coordenadora, né? Então, no papel de coordenação e também com os pares, de fato sentar com os professores e trazer as leis, né? E não só trazer as leis, trazer formação. Porque eu digo que há 4 anos atrás, foi quando eu iniciei as formações dentro da escola, que eu faço parte no período do dia, né? E eu pude perceber que, de fato, havia docentes brancos que reproduziam, sim, o racismo, mas que tinham, em si, uma vontade de se desconstruir. Então, acho que o espaço de formação para o debate, mas também se percebe que há docentes brancos que recebem a formação e não estão dispostos a se desconstruir. E aí, para esses, né, doendo, a gente precisa trazer aquilo que a lei fala, né? Agora, e como docente, eu acho que isso é um desafio. Eu gostaria que não tivesse mais racismo nas escolas que eu trabalho, mas sim existe, né? E eu percebo, e alunos denunciam, e que bom que denunciam, né? Que já não é mais um silêncio. E tem uma atividade que eu acho que talvez vá no encontro dessa sua pergunta, que nós fazemos na Semana da Consciência Negra já faz 4 anos, que os alunos ficam esperando, que é um desfile, né? E, no momento inicial de se pensar esse desfile, nós não excluímos ninguém. É no desfile da Consciência Negra, mas todos podem participar, né? E no primeiro ano foi assim. Nós não tivemos sorte com os docentes que nós colocamos como jurados, porque no desfile de Consciência Negra elegeram aquela que mais se apresentava, uma menina branca, sendo que nós tínhamos vários meninos negros dentro do desfile, né? Meninas lindíssimas, meninos belíssimos, meninos representando com roupa, com vestimenta. Então, isso também a gente depois trouxe para amadurecer para o debate, né, entre alguns colegas, e também há o espaço, há um momento também para a gente debater sobre isso, né? Não é no calor do momento que a gente fala sobre isso, porque senão a gente também não consegue construir sobre. E, passado, esse vai ser o 4º ano que nós temos esse desfile. E eu percebo que os alunos começaram a dispersar entre eles o que é fazer parte do desfile, né? Tipo assim, mas eu vou colocar o fulano que é branco, será que representa, né? Então, dentro de alguns deles, começaram a ter isso. E eu falo do universo de alunos do ensino fundamental 1 até o ensino médio. Então, o amadurecimento de um aluno, eu não posso tirar um aluno do ensino fundamental 1 que seja branco para participar disso, né? Mas a gente vai percebendo no passar dos anos que eles percebem, que eles vão amadurecendo. Então, mas esse letramento ele é mais fácil com o aluno do que com os docentes. Ele é muito mais fácil, né? Até porque ainda existe o seguinte, de deixar para o docente negro resolver a situação. Então, tem uma denúncia de racismo? Não, mas a gente tem aqui uma professora negra que faz o trabalho antirracista. Não, mas eu não sou a vice-diretora, é o vice-diretor que tem que resolver isso, né? É uma questão de seguir o regimento escolar. Eu, sendo negra, não é
aquilo que vai eximir a escola de ter racismo. Gostaria que fosse, mas não é isso, né? E, a partir dessas falas, eu busco sempre trazer, em um momento oportuno, o debate. Porque não, dentro da escola, é um espaço educativo. Isso me dói muito, porque eu gostaria de bater de vez em quando. Mas eu não posso, né? E isso demanda da gente, às vezes, um sangue barato, e depois a gente vem com a raiva também batendo, né? Então, assim, esse letramento racial, eu acho que são os desafios que a gente vê também dentro da universidade, né? Então, fica para o docente negro, no final das contas, né? Fica para o docente negro. Eu vejo, pelos meus colegas brancos, alguns amadurecendo, mas um ou outro ainda, assim, a luta é grande ainda. E a questão também do interesse, né? O interesse de pesquisar sobre, porque para alguns professores ainda é novo. Eles estão ainda debatendo o que é educação antirracista, o que é racismo estrutural, inclusive cai nas provas dos alunos, vem no Estado, o que é racismo estrutural. Mas ainda não há, para além disso, uma formação e o desejo do interior do próprio colega em ir atrás, né? Então, vai ainda muito para um colega ou outro ir atrás de leituras, porque muitas vezes chega assim a formação, trazendo uma boa leitura, uma boa indicação, já sair de formações buscando e comprando, lendo sobre autores negros, mas isso ainda vai do individual, da pessoa se mover para sair desse letramento para um aprofundamento da questão. Obrigada, Nayara. Alguém mais está inscrito? Tem uma coisa que me chegou muito agora, quando você fala que tem profissionais brancos que recebem a formação, mas eles ainda, é como se fosse, entrei no meu trabalho, falo de 6 horas sobre educação antirracista, mas só no meu trabalho, chegou em casa, é outro assunto, não é algo que eu quero me vincular, quero ir atrás. E aí, quando você fala que tem professores que recebem a formação, mas não buscam trabalhar com, me vem muito quando a Cida Bento fala do Pacto da Branquitude, no livro dela, que é quando as pessoas brancas se reunissem às 6 da manhã todo dia para fazer algo contra a gente, né? E aí, quando a gente olha para a academia, por exemplo, a Unesp, que é uma faculdade de Ciências Humanas e Sociais, e a gente tem pouquíssimos professores negros, seja de cadeira, ou seja, enfim, na universidade. E aí, muitos alunos negros, poucos, né, ainda, mas muitos que estão entrando pelo sistema de cotas. E como que a gente não consegue ver, sabe? A gente não consegue se ver nos professores. Eu mesmo sou uma aluna que tem o boletim de ocorrência contra professores por sofrer casos de racismo, coisas do tipo. E aí, olhando, né, para esse lado de não conseguir se ver na academia, de não existe pessoas negras lá, a gente já sabe o quão dificultoso é chegar nesses espaços, até mesmo por não ter auxílio de permanência, de não ter... Porque pessoas referências hoje, ainda bem que a gente tem muitas, né? Mas aí me instiga a saber de qual seria o plano efetivo que a gente teria, porque a gente está falando nisso agora, né? De que ainda está havendo formações. Agora, no mercado de trabalho, a gente olha que realmente tem empresas que estão olhando para pessoas, sistema de cotas, por exemplo, vagas afirmativas para pessoas negras e PCDs, enfim. Como que a gente pode, cada vez mais, fazer com que esse pacto da branquitude se desmanche, para que nossos alunos que estão vindo aí, que também vão fazer parte do mercado de trabalho e da academia, assim como o Pedro, que consegue estar abrindo portas. Eu iria falar uma palavra muito mais feia aqui, arrombando portas, para que outros consigam passar, né? Mas pensando nesses profissionais, tipo, até qual momento a gente ainda vai lidar com profissionais que não existe pegar essa causa e levar para frente, sabe? Eu acho que se fosse esse profissional, ele ainda falar, se fosse para casa, mas não, ele ainda reproduz o racismo, né? Eu penso que algo que o Pedro trouxe,
vem de sentido, né? E também intelectuais orgânicos na gestão. Então, acho que nós ocuparmos espaços, não só de docência, mas de gestão, é um caminho. O ano passado, houve uma formação na diretoria de ensino de Franca, e sempre que tem uma formação antirracista, sou eu que tenho que ir na formação antirracista. Outra pessoa branca não vai na formação antirracista, né? E a delegada em questão, ela dizia, por exemplo, a respeito da importância de fazer boletim de ocorrência, mesmo contra adolescentes, né? Para que isso possa, né, encaminhar e tudo mais. E eu penso que é isso. Eu acho que estar nos caminhos de gestão. Tem um caso, uma situação que eu sempre trago isso, que eu participei de um conselho de classe como professora uma vez, e nós tínhamos naquela sala, naquela discussão, um aluno que ia ser discutido, que eu tinha feito, inclusive, um trabalho, né, com a pauta antirracista, e ele nunca tinha participado da aula. E ele tinha faltado no dia, e cada pessoa deveria falar sobre uma personalidade negra. E esse aluno, que até então ele entrou no meio do ano, era um aluno negro, visivelmente pobre, visivelmente pelas roupas e tudo mais, obeso também. E ele pediu para falar, que ele trouxe, eu não tinha pedido pesquisa, não tinha pedido para pesquisar fora, e naquele dia ele trouxe a pesquisa, né? E ele fez questão de ler. E na hora do conselho eu fui encher a bola dele. Falei, nossa, gente, esse aluno é tão bom, né? E aí virou um colega, né? Um colega branco, muito legal, né? Muito good vibes. Virou, nossa, nem dava para saber, né, que ele era bom, nem parece. E aí, no mesmo conselho, né, tinha uma aluna em questão, branca, loira, e na hora foi levantado. Uma professora levantou, nossa, tem muita dificuldade. E a outra levantou, nossa, nem parece que ela tem dificuldade, né? Então, assim, num espaço de combate, num espaço institucional, eu não conseguiria falar isso naquele momento, mas isso foi tratado depois, né? Isso foi tratado depois. Mas o pacto é grande. O pacto é grande, porque até no momento que a gente traz, você também deixa de ser aquela negra legal e começa a ser aquela negra que questiona e que é chata também, né? E que começa a questionar, mas por que trazer essas questões? Sempre essa questão aqui sendo posta. Então, eu penso que hoje nós sermos intelectuais orgânicos, tomarmos espaços de gestão para estarmos dentro dessas políticas públicas, é uma das possibilidades quando nós pensamos dentro dos espaços institucionais como a escola. Uma professora aqui em Franca cortou o cabelo de uma aluna negra. Porque a menina estava sofrendo bullying, que é racismo, e aí a professora se achou no direito de cortar o cabelo da criança com tesoura escolar na frente de todos os alunos, para que aquilo fosse acabado, tipo, agora está tudo bem. E aí a mãe, sem saber para quem recorrer, recorreu à nossa extensão, para que a gente conseguisse fazer boletim de ocorrência, fizesse outras ações que levasse, né? Então, tipo, olhar para profissionais que, em vez de estar lá no combate, auxiliando essas crianças, ainda estão cada vez mais perpetuando esse racismo, né? Que é, como assim eu vou deixar minha filha na escola e minha filha vai voltar com o cabelo cortado porque ela tem o cabelo crespo? Né? Isso aí a gente nunca chega a imaginar que os nossos possam passar por violência desse tipo, né? Desde o primeiro ano, eu desenvolvo uma pesquisa que pauta direito antidiscriminatório, né? Inclusive, eu entreguei ela recentemente. E eu analiso uma lei que promove a equiparação do crime de injúria racial ao crime de racismo, que é a Lei 14.532, sancionada no ano passado. E aí, durante os estudos, a gente consegue perceber que, na maioria das vezes, o racismo, o primeiro, ele vem de um ambiente escolar e ele acontece sob a supervisão de um adulto. E, na maioria das vezes, são adultos brancos, professores dentro de sala de aula. E aí isso demonstra isso reflete várias coisas, né? Sobre como a gente pensar essa pergunta que a Isabela fez
no sentido de como a gente pode desmobilizar esse pacto narcísico que existe. Antes de vir para essa mesa, nós estávamos no evento promovido pelo NUP, com a presença da professora Elizabeth Aparecida, e ela falava justamente sobre quando pessoas negras chegam dentro do espaço de aprendizagem, elas desenvolvem atividades que não conversam somente com aquele núcleo ao qual ela está inserida. Porque a gente não faz pesquisa só para esse núcleo, ou a gente não desenvolve pesquisas e projetos só para esse núcleo. A gente cria projetos de vida, projetos de sociedade que saem de nós, mas refletem em todos, né? Então, quando você traz essa situação de uma professora que faz isso com uma aluna, essa é uma das violências mais graves e simbólicas que nós temos no sentido de desconstrução de identidade, de não pertencimento ao espaço, de preconceito sobre a existência de tal cabelo, de tal persona dentro daquele espaço. Isso acaba indicando para a gente que nós estamos longe do que essa própria lei, né, que eu estudo, ela tenta promover para a gente. Porque, assim, hoje, quando a gente está falando sobre bullying na escola, primeiro que, assim, quando a gente está falando sobre contexto de pessoas racializadas ou de pessoas que fazem parte de um grupo minoritário, não é o termo adequado, porque é um termo muito ultrapassado que invisibiliza as violências reais. E a gente só combate as violências reais se a gente nomeia elas. Então, uma pessoa negra, dentro de um contexto escolar, dificilmente ela vai passar por uma situação de bullying, porque ela vai passar por uma situação de racismo, entende? Então, o primeiro passo, eu acho, para gerar essa desmobilização e impactar esses profissionais é justamente dar os nomes, de que não, isso que está acontecendo sob a sua supervisão dentro da sala de aula não é bullying, é racismo, e para bullying existe um tratamento, para racismo existe outro tratamento. E, assim, teve uma decisão muito importante que viralizou na internet, que trata justamente disso, né, porque, assim, como a gente está num contexto de escola, e na maioria das vezes são pessoas que não atingiram a maioridade, elas não podem responder criminalmente perante o nosso ordenamento jurídico. Mas existem medidas socioeducativas que podem mitigar alguns comportamentos que estão presentes hoje dentro das salas de aula. Aconteceu recentemente de 2 alunas terem proferido ataques racistas contra uma outra aluna dentro da sala de aula. Isso gerou um processo que foi apresentado primeiramente como um BO numa delegacia e, posteriormente, gerou uma questão judicializada dentro dos tribunais brasileiros. E o magistrado que deferiu a sentença para esse caso, ele teve uma conduta muito interessante, porque ele poderia responsabilizar vários equipamentos, o próprio equipamento público, os professores, a instituição, que foi onde aconteceu o ato, mas ele decidiu responsabilizar diretamente as 2 adolescentes que haviam cometido o crime. O que ele fez? Ele definiu que elas precisariam passar por um processo formativo com a leitura de livros da filósofa brasileira Djamila Ribeiro, que trata muito de comportamentos e pautas antirracistas, para que essas pessoas, mesmo que, claro, a gente não pode controlar o indivíduo, a pessoa pode ler um livro e isso não gerar nada. Mas isso, dentro de um aspecto legalista, abre muito precedentes importantes de como a justiça brasileira ela pode punir e responsabilizar pessoas que não atingiram a maioridade, porque muitas vezes esse é o resguardo que existe para aquele que tem um ataque e profere um ataque racista contra uma pessoa negra. Eu tenho uma opinião muito particular de que existe um momento de arrependimento, sim, pessoas que cometem, e na maioria das vezes pessoas brancas que cometem atos de racismo, que é no momento que essas pessoas são descobertas. Porque aí existe alguma medida a ser tomada. Anterior a isso, não existe. Eu acho que, enfim, as pessoas negras que estão aqui, assim como eu, elas podem passar e trazer muitas situações aqui no qual não existe sensibilidade, não existe uma revisitação do pensamento e da posição. E eu falo muito isso através de um próprio contexto do qual eu vivo, que é justamente estudar a área jurídica. Aqui estou no 4º ano do curso de Direito, mas se nós parássemos para analisar cada fala, ou cada comportamento, ou cada pronunciamento
positivista e meramente jurídico, que na verdade reflete um racismo muito institucionalizado dentro daquela pessoa e na profissão que ela exerce, esse evento aqui duraria muitos dias. Então, assim, eu acho que, sim, a esfera penal ela é um caminho para desobstruir, né, essa permanência na nossa luta antirracista, mas também a gente precisa pensar em medidas alternativas que estejam adaptadas ao contexto no qual essas violências são produzidas. E eu acho que esse exemplo que esse juiz deu é um exemplo muito consistente. Claro, ele sozinho não é solucionável. Ele não vai trazer a melhora que a gente quer, mas ele já é um ponto porque ele forma precedente para que outras medidas sejam designadas da mesma forma. Eu acho que o Pedro já contemplou bastante, e uma das falas de uma formação que nós tivemos ano passado, né, voltado para os coordenadores, é que os profissionais que cometem racismo, eles são agentes públicos em exercício da função cometendo isso, então precisam ser responsabilizados, né? Agora, o que deve ser rompido, de fato, é esse pacto onde há sempre uma constante, um zelo com quem comete a agressão, o racismo, né? Existe um cuidado muito maior quando é uma criança, um adolescente, mas até um acobertamento dos adultos que praticam tal coisa, né, dentro de um espaço. Então, acho que o caminho penal, né, é uma possibilidade, que falar os nomes. Me sangra quando a gente fala que dentro da escola tem que ser o caminho educativo, porque às vezes você sabe que o educativo, por si só, ele é muito limitado. Isso ali é um espaço institucional. Mas ainda há um pacto mesmo, né, de proteção entre as pessoas que cometem racismo, né, dentro dos mais diferentes espaços e dentro da escola, com certeza. Há um pacto que, com certeza, hoje você vê professores perdem cargo quando se envolvem sexualmente com os alunos. E qual professor dentro da educação básica perdeu aí o cargo porque cometeu racismo, né? Então, há um pacto ainda de proteção, né? Então, acho que um caminho é pensar sobre isso, dialogar junto, né? Acho que a luta hoje dos professores é muito esvaziada, então você vê, né? Não há uma articulação conjunta, nem defesa dos interesses de classe, e muito menos para as questões, né, que passam pelo ambiente escolar e que também fazem da escola um ambiente violento, né? Que fazem da escola um ambiente violento para todos, porque é um professor que ele reproduz o racismo nas suas práticas e tudo mais, é um professor frustrado, né? Porque ele não vai se dar bem com a turma, porque ele vai ter uma série de registros e ele não percebe de onde que, de repente, os outros professores têm um acolhimento e ele não tem. Eu estava pensando, né, que não sei se existe um molde, mais uma vez, né, repetindo, para lidar com esse pacto da branquitude, mas eu acredito que um dos caminhos é a coragem, né, para lidar com essa irracionalidade do racismo, e aí utilizando o termo do Fanon mesmo, porque o racismo é algo irracional. Não se explica esse ódio. Eu não gosto de você porque você é negro. Eu não gosto de você porque você se difere de mim. E até uma conversa que eu estava tendo ali fora com a minha amiga rapidamente, que, mais uma vez, a gente volta para esse processo de humanização. Eu não te reconheço enquanto sujeito, então, se eu não te reconheço enquanto sujeito, eu vou colocar você nessas diversas situações, como a gente pôde ouvir, né? Eu sou uma pessoa que eu tenho um pouco de receio de trazer algumas das vivências, né, racistas, porque eu acho que é um lugar que dói. Desse juiz, né, e tudo mais. Eu acho que as leis são um caminho, acredito que sejam um caminho, mas eu acho que a coragem pessoal da gente, porque estou pensando a gente em diversos espaços ocupacionais. Então, assim, é meu emprego, eu vou colocar em xeque isso aqui, no final do mês tem que pagar a conta. Será que eu vou, de fato, falar que, putz, sofri racismo, meu aluno sofreu racismo? Porque nós, pessoas negras, a gente acaba colocando em xeque, isso, os nossos empregos, a nossa vida, né? Porque muitas vezes as pessoas não vão entender aquilo como um enfrentamento a algo estrutural, mas sim um enfrentamento pessoal. O racismo ele é tão irracional que as pessoas acham que a gente está discutindo com elas de uma maneira muito pessoal, assim, você foi racista. Não, a gente está falando de toda uma situação, né, enfim, racista.
E eu acho que também, através da pesquisa, dos estudos, e pensando a universidade, né, agora eu estou passando pelo processo de seletivos dos doutorados, e aí as minhas pesquisas vêm muito na perspectiva da questão de raça, e eu sinto que quando as pessoas leem a pesquisa, né, elas partem muito de uma perspectiva que é algo muito, mais uma vez, pessoalizado, né, não entendem o racismo enquanto eixo fundante. Então, acho que isso aqui não é uma pesquisa. Sabe, acho que isso aqui não vai servir para pesquisar. Acho que está muito pessoalizado. E foi até a pergunta que eu recebi no ingresso do mestrado, se a minha pesquisa ela era algo pessoal ou se tinha a ver com... Mas foi muito interessante, porque isso me fez passar no processo do mestrado. Por que é algo pessoal para mim? Porque, por poucos acessos, não fui eu, né? Não sou eu naquele não lugar das mulheres com a quais eu pesquiso. Uma mulher negra, como eu costumo dizer, que é um ponto fora da curva, mas por esse olhar que as pessoas tiveram de me letrar racialmente, porque foi um processo para mim, esse letramento racial, e também pelos, né, acessos financeiros e afins. Então, eu acho que a gente combate o pacto, né, para finalizar, da branquitude com essa racionalidade. As pessoas apresentam, querem pessoalizar, e a gente amplia, a gente traz que é maior que aquela pessoa, e que se a gente não trabalhar aquilo, as situações, os casos que vocês trouxeram, né, vai parecer só mais um caso isolado, e a gente está falando de uma estrutura, né, de uma coisa bem maior, macro, né? Então, a gente precisa ter muita coragem para fazer esses processos e saber que essa coragem vai fazer com que a gente perca amigos, às vezes empregos e oportunidades. Mas só que no final da vida, né, a gente não leva nada. Então, será que eu preciso ser o tempo inteiro uma pessoa omissa? O tempo inteiro uma pessoa que não vai falar para se proteger? Isso é se proteger, se calar diante, né, de situações assim que a gente leva para o resto da vida. Nós, enquanto pessoas negras, a gente vai morrer e vai lembrar até o último segundo das coisas que a gente passou. Então, acho que não dá para passar em branco. É preciso ser corajoso. E eu acho que isso também é pedagogia, né, da autonomia, é pedagogia do oprimido. É a coragem, assim. Acho que é isso. Boa noite. Quero cumprimentar a mesa, né, o Pedro, a Nayara, a Yolanda, as meninas que coordenaram, né, a Manu, e a... Nossa Senhora! A Tamires, nossa, Tamires, me perdoa. Mas eu queria, né, dizer que o GAPAF construiu esse evento com muito carinho, e essa mesa foi muito acertada, né? Eu acho que é uma pena que a gente não tenha a participação esperada. Isso, eu acho que mais pessoas deveriam estar aqui, né, participando desse debate e aprendendo e fazendo parte desse processo, né, tão importante para nós, aqui na universidade, para a extensão, né, que está vinculada com a educação, mas também com a vida na sociedade, né? Nós não estamos falando só de um setor, né? O GAPAF mesmo tem as suas 3 frentes, né? Então envolve outras dimensões, não, como a Nayara colocou, né? Não é só a educação, né? A escola não é o primeiro lugar, né, que você falou da pessoa. Então, eu queria registrar os agradecimentos e parabenizar vocês pela exposição, pela mesa, né, agradecer. Eu acho que nós temos muitos desafios, né, tem alguns avanços, né, inclusive hoje no nosso curso de serviço social aqui na Unesp, nós tivemos um concurso público e a contratação, né, a aprovação de 2 docentes negros, né, uma docente negra e um docente negro. Mas o Pacto da Branquitude também esteve presente, né, no sentido de recorrer a essa contratação na justiça, né, impedindo em algum momento, e é um processo que ainda corre na justiça, a gente não sabe, né, como que vai ficar. Então, inclusive, um desrespeito à autonomia da universidade, porque foi constituída uma banca, teve um processo lícito, transparente, são docentes extremamente capacitados, excelentes, com currículo, com formação. Então, mesmo quando as pessoas negras conseguem passar no funil, né, apertado aí da concorrência, da formação, etc., e chega, ainda tem essas barreiras. E isso não é só na escola, é também na universidade, como que a gente acabou de citar, né? Então,
essa luta antirracista, eu acho que nós, pessoas brancas, eu acho que alguém, né, não sei se foi você ou a Nayara que falou, que as pessoas brancas não vão se sensibilizar, o Pedro também falou, talvez de livre e espontânea, né, vontade. Tem que ter uma pressão. Né? Eu vou dar um relato aqui para vocês. Eu acho que a gente tem que ser muito honesta. Né? Na minha formação, mestrado, doutorado, pós-doutorado, o meu contato com autores negros, negras, foi praticamente nulo. Né? Então, isso reflete toda uma estrutura curricular de formação acadêmica, né, que está baseada na racionalidade branca, né, na branquitude, que você trouxe bem no início da sua fala, né, falando desse espaço de poder, que é a universidade, a produção do conhecimento, a racionalidade científica. Então, ela comparece na sociedade a partir desse campo, né, de privilégios de pessoas brancas. E a gente percebe a mudança, né, e começa a ser questionado, tal, com a chegada dos estudantes, né, das reservas de vaga. Né? Aí eles começam a falar, mas, olha, eu não me identifico com esse autor que você está falando, eu acho que não é por aí. E começa a ter denúncias, né, de racismo, como já foi colocado. E aí eu acho que a gente começa a mudar e ter contato com vários autores e autoras e ver que, eu falo que é uma fase da vida, inclusive, muito boa, porque você vê quanta coisa que você tem que estudar. Então, você fala, olha, eu não sei nada, não estudei, né, o suficiente de forma alguma. Mas eu quero só compartilhar isso, né, da branquitude e de como essas estruturas da produção do conhecimento são marcadas, né, pela racialidade branca. Né, são marcadas por esse campo de disputa, de manutenção dos privilégios. Né, e eu acho que é o movimento social, os movimentos negros, que vêm demandando, fazendo pressão, né, criando essa disputa mesmo com essa racialidade branca para essa mudança. Então, hoje nós temos algumas mudanças no nosso curso, eu vou falar do meu curso, né, mas a gente ainda observa que é muito pouco. Né, ainda precisa caminhar muito. Em relação à educação, eu tenho me preocupado muito. Nós estamos aqui na Unesp, eu acho que isso compareceu em todos os cursos, eu vi as estatísticas, né, inclusive de candidatos por vagas, numa queda muito grande para os vestibulares, né, e, inclusive, para a participação, não só nos vestibulares, né, mas as pessoas não estão, os adolescentes, os estudantes do ensino médio, não estão buscando o curso superior. Né, isso é uma preocupação muito grande. No curso de serviço social, esse ano, por exemplo, a gente não fechou turma no período da manhã. Nós temos 40 vagas e nós ficamos com 26 estudantes. Né? Então, eu fico pensando, inclusive, que isso pode ser uma resposta da sociedade, né, à luta antirracista. Porque agora, se a universidade ela começa a fazer o movimento, então, de se rever, tal, né, de rever os autores, autoras, né, de incorporar a luta antirracista, você também tem perda essa sociedade, né, de alunos e alunas. Por suposto que tem outras coisas também, nunca é uma coisa só, a gente tem o papel das igrejas, tal. Mas, dentro disso, eu me preocupo também com essa questão do ensino à distância. Eu acho um absurdo, né, esses 80% do EJA à distância. Nós estamos aí com o pessoal, né, o GAPAF trabalha com as pessoas em situação de rua, e a gente observa como é necessário essa atenção que você fala, né, quase individualizada, ali para a pessoa conseguir fazer uma interpretação, enfim. E aí, qual o futuro, então, deixo para a mesa, da educação, nessa perspectiva, né, do ensino remoto, à distância, agora tudo, né, inteligência artificial, etc. A gente tem várias mudanças aí, né? Mas era isso, eu agradeço muito e já deixo aí, né, as congratulações aí das excelentes falas de vocês. Muito obrigada, viu?
Nossa, essa pergunta é difícil, mas eu tendo a ser otimista, mesmo em um cenário pessimista, né? Como você falou, a questão do sucateamento, o abandono, eu acho que, bom, pelo menos eu cresci assim, eu imagino que vocês também e outras pessoas também, de que a universidade, quando a gente chega nela, ela é um ponto de virada muito importante na nossa vida. Porque pessoas como nós não chegamos na universidade. Eu, por exemplo, sou a primeira pessoa da minha família a adentrar dentro desse espaço. E aí parece que quando a gente entra, é isso, tudo se torna mais difícil. Só você fazer uma graduação, seja em Direito, em História, em Relações Internacionais ou em Serviço Social, não basta. Você vai ter que fazer um mestrado. E aí, para você fazer o mestrado, você vai passar por um funil que é super rigoroso em relação a quem você é e o que você pode oferecer de contribuição em relação ao que você quer desenvolver lá. Aí você passa pelo mestrado, só o mestrado também não te qualifica. Você vai ter que fazer o doutorado. E aí o doutorado, enfim, você vai sofrer o mesmo processo, né, de violência e de invisibilização do que é a sua excelência enquanto acadêmico e enquanto pessoa profissional. Então, eu acho que a gente está nesse momento da educação, principalmente para pessoas negras, que mesmo com formação, mesmo com produção e mesmo com mesmo com propagação de conhecimento, existe uma dificuldade muito grande disso ser validado. E eu acho que a nova geração que está passando por processos de vestibulares e para adentrar esses espaços, elas entendem esses reflexos e, enfim, essas pessoas elas são cooptadas por outros movimentos que não a universidade. Então, se antes era importante estar na universidade, se formar e ser alguém, hoje é muito mais importante para esses jovens estarem ao lado de, por exemplo, jogos virtuais que fazem apostas, porque provavelmente na cabeça deles e o que é vendido para essas pessoas, para esses jovens, sobretudo em sua maioria negros e periféricos, é de que o outro caminho ele é bem mais fácil do que a universidade, porque ela já não oferece a esperança que um dia ofereceu para o seu pai ou para sua mãe no tempo deles. Então, eu acho que esse é o primeiro ponto, né, que nos coloca alerta sobre o processo educacional que a gente tem enfrentado, sobretudo no contexto brasileiro. Mas existe um outro ponto também, que é por isso que eu digo também que, mesmo num contexto de pessimismo, eu tento ser otimista, que é justamente a insurgência, né, o surgimento de muitos saberes que lá no passado eles foram soterrados. Então, aí a gente tem Conceição Evaristo, Sueli Carneiro e tantas outras mulheres que são autoras e também autores negros que, depois de 50 anos, muitas vezes, de contribuição, que foram ter algum tipo de prestígio dentro e fora da academia. Então, a gente está em 2024 e só agora a gente está tentando saber, algumas pessoas estão tentando saber quem é Sueli Carneiro, quem é Conceição Evaristo, quem é Grada Quilomba, quem é Djamila, enfim, que são mulheres que estão aí pautando a questão da raça aliada ao gênero desde muito antes na nossa sociedade. Então, eu acho que essa insurgência ela me traz esse otimismo, porque significa que a gente tem uma base forte agora, e é isso, quando a gente está falando e alguém perguntar se é sobre a nossa história, sim, é sobre a nossa história, mas também é sobre a história de tantas outras pessoas que agora estão tendo espaço para falar, né? Então, acho que seria basicamente isso, o panorama, mas eu sou bem otimista. Gente, desculpa interromper rapidinho. É só porque a gente já passou do tempo, é se vocês puderem ser um pouquinho mais rápidos, por favor. Não, pode falar, por favor. Eu acho que você colocou essas questões das inteligências artificiais, né, sobre como isso tem tirado um pouco desse contato humano, mas eu tenho uma frase que eu sempre falo, que as pessoas são as minhas melhores companhias, e eu acho que, no final das contas, é um pouco sobre isso, né? As pessoas são nossas melhores companhias e não tem como romper esse contato humano. Acho que a gente precisa se organizar para saber lidar com o novo que está vindo, e aí com as inteligências artificiais, que são um problema, mas, ao mesmo passo, que faz muito parte desse sistema neoliberal que a gente tem vivido. Então, eu acho que a gente entra e abre espaço. E aí, a partir dos diálogos, da própria
fico pensando na formação social brasileira, né? Pensando a questão africana, a gente parte muito do diálogo, e eu acho que é um grande caminho para a gente conseguir fazer com que a educação ainda, essa educação emancipadora, e consiga... Enfim, acho que o diálogo é o caminho para fazer esse processo, porque eu não consigo pensar outra coisa, professora. Eu não sei se eu estou sendo, não estou sendo muito otimista, mas eu acho que o diálogo é a maior arma que a gente tem. Às vezes, um pouco que seja, às vezes uma conversa, uma troca, conversas informais, porque hoje é isso, né? A gente não consegue prender a atenção de um adolescente, de um jovem, mais de 2 minutos. Tem que ser muito bom para esse momento. Mas ainda acho que eles estão muito dispostos. Eu sinto isso, sabe? Mesmo com a inteligência artificial, mesmo com todos os rebatimentos que o capitalismo tenta fazer, de apartar as relações sociais, de apartar as pessoas dos espaços de dentro da universidade, acho que a gente ainda tem assim conseguido mudanças mesmo assim, diante mesmo desse cenário. Então, eu acho que o diálogo é a melhor saída para a gente manter essa educação ainda. Eu acho que é isso. Eu também vou de encontro, né, com a fala dos colegas. Eu penso que, se nós não nos humanizarmos, não tem mais educação, porque a inteligência artificial está posta, né? O mercado de trabalho ele é muito instável, e se uma educação hoje não conseguir dialogar, e também nós esperamos, às vezes, muito daquilo que é institucionalizado. Daquilo que é institucionalizado, existe um limite e há também um interesse por trás disso, né? Então, acho que é isso. Acho que esperar muito também do institucionalizado é ter fé naquilo que é limitado também, né? Então, acho que é pensar para além, pensar numa educação mais humana. Acho que passa pela formação dos mais diferentes profissionais, né, que trabalham com o público, porque o contrário é isso que está posto, né? O contrário é o que está posto, uma sociedade desumanizada, violenta, né, bárbara, né, que gera tanto sofrimento aí. Então, acho que, se não for pelo caminho da humanização, faz sentido mesmo estar aqui nesses espaços. A gente queria agradecer mais uma vez vocês pela disposição de compor essa mesa com a gente. Eu acho que foi uma mesa muito potente, muito especial para todo mundo que esteve aqui, e principalmente para o GAPAF. Pedir desculpa pelo tempo apertado que a gente teve. Eu acho que, quando uma mesa é muito boa e as pessoas têm coisas muito legais para falar, isso acaba acontecendo. Então, vendo por esse lado, que bom que aconteceu, mas a gente sente muito por ter tido esse tempo um pouco apertado. E a gente espera ver vocês com a gente em mais eventos futuros do GAPAF.